90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. Alô, alô, salve, salve pro alunos de todo o Brasil, Biro na área, pra gente poder tratar da FUVEST, cara, é isso mesmo. De manhã, pra galera aqui do Rio, eu tava falando, né, da UERJ, e agora pra galera de São Paulo, sobretudo, eu sei que tem gente do Brasil todo que vai fazer esse vestibular, mas sobretudo pra galera de São Paulo, trataremos dela, a FUVEST. E aí, meu povo, o que a gente tem pra falar sobre isso? Cara, primeiramente, tá? A prova da FUVEST é uma prova que, pra muitos, ela ainda aparece numa graduação de dificuldade um pouquinho mais puxada do que a do Enem, beleza? Em relação à prova de história, tá? A parte de história, eu tenho as minhas discordâncias, beleza? Eu percebo que são questões muito parecidas, assim. Questões bem contextualizadas. A FUVEST, ao contrário da UERJ, né? Que são 4 alternativas, a FUVEST são 5 alternativas, segue o modelo do Enem. A gente geralmente vai ter um texto, né? E aí a gente tem o comando. Geralmente quando o texto é grande eu sugiro pra gente ler o comando antes, não vai ser diferente com a FUVEST. E aí quando a gente lê o comando antes, a gente volta pra caçar as informações no texto que podem ajudar a gente pra depois a gente encontrar o gabarito, né? Não se deixar ali cair pelos distratores. Então, é uma prova que não tem muito, assim, sobre o que falar de particularidades sobre a prova da FUVEST, pelo menos não em relação à história, tá? É uma prova que eu acredito que quem vem se preparando para o Enem já está bem acostumado com esse modelinho de questões, tá bom? Então, a gente tem aqui as questões do nosso spoiler, vale lembrar, onde que vocês vão encontrar o nosso spoiler? No Telegram, né, cara? Telegram é ótimo, no Telegram do ProEnem, tá? Então, entra lá. Ah, não tem o Telegram. Cara, entra lá no Apple Store, no Play Store, baixa lá o Telegram, beleza? E aí você digita no campo de busca do Telegram, ProEnem, vai aparecer o canal oficial do ProEnem. Lá você tem acesso a tudo isso e muito mais. Sem contar a parte da interação, né, cara? Com os professores, com a equipe aqui do ProEnem, que é uma interação de muita proximidade. Então, se você não tá lá ainda e tá realmente levando a sério a sua preparação, vou te falar que você tá fazendo alguma coisa errada aí, hein? Mas dá tempo de você resolver isso. Baixa logo o Telegram, entra lá pra você ter acesso a esses materiais de mão cheia. Beleza? Tá lá, ó. Até no nosso chatzinho, nossa equipe já colocou lá o link. Então, mais fácil ainda, é só clicar no link, tá? Pessoal, pra gente poder conversar sobre essas questões, é importante situar que aqui a gente tá matando questão, beleza? Então, não vou buscar montar uma ordem dentro das questões. Ah, primeiro eu vou fazer essa aqui que está antes na cronologia histórica, depois eu vou fazer essa para manter uma linearidade. Não é assim que a prova faz. A prova não separa as questões por ordem cronológica. Então eu não quero fazer assim também. A gente já fez muito isso ao longo do ano. Agora eu quero matar as questões na ordem que elas aparecerem, beleza? Então se necessário for, eu falo de nazifascismo. Daqui a pouco, se necessário for, eu falo de Idade Média. Se necessário for, depois eu volto para a crise de 29, não tem problema, tá? Vamos fazer nesse modelo. Cada questão que a gente passar junto aqui, se necessário for, se eu encontrar ali um porquê para isso, eu vou pro quadro e a gente monta ali um mapa mental, tá bom? Então olha só, a número 63, né? A gente tem o nosso comando falando assim, ó, ao tratar da atitude dos alemães frente à perseguição nazista aos judeus, o texto defende a ideia de que, tá? Então, vamos lá, a nossa fonte Auschwitz explicado à minha filha, né? Então a gente vai estar aqui remontando o Holocausto, já que a gente está falando de
um campo de concentração, né? Então, essa perseguição aos judeus aqui já é no momento do Holocausto, né? Da solução final, como chamava Hitler, matar a todos os judeus e outras minorias. Enfim, então, todos os alemães dessa época são culpados? É a pergunta, né, que provavelmente a filha está fazendo para o pai nesse livro. Então, todos os alemães dessa época são culpados, né, pelo Holocausto? E aí, ele vai explicar. Esta pergunta surgiu depois da guerra e permanece até hoje. Nenhum povo é coletivamente culpado. Os alemães, contrários ao nazismo, foram perseguidos, presos em campos de concentração, forçados ao exílio. A Alemanha estava, como muitos outros países da Europa, impregnada de antissemitismo, ainda que os antissemitas ativos, assassinos, fossem apenas uma minoria. Estima-se hoje que cerca de 100 mil alemães participaram de forma ativa do genocídio do Holocausto, né? Mas o que dizer dos outros? Os que viram seus vizinhos judeus serem presos ou os que levaram para os trens de deportação, né? Então, muito interessante essa nossa questão, por quê? Porque ela está jogando aqui para o debate essa questão em relação a, bom, a Alemanha nazista, ela protagonizou o Holocausto. Hitler, né, e a alta cúpula do Partido Nazistas, intelectualmente, né, formataram como que seria essa política de extermínio, né, dos povos, sobretudo judeus, né, mas também eslavos, afrodescendentes, outras minorias, homossexuais, portadores de alguma necessidade, né? Então, a gente tem uma política, né, cara, de desrespeito à vida, de desrespeito aos direitos humanos. Os direitos humanos, inclusive, ainda não havia tido a Declaração Internacional dos Direitos Humanos na época do Holocausto, e acontece logo após, né? Ou seja, numa ideia de, cara, manter viva a memória, né, para isso não aconteça mais, mas também já levantar pontos extremamente importantes para evitar que isso aconteça de novo, que são os direitos humanos, tá? Então, os direitos humanos, eu já vi em prova, por exemplo, o porquê da Declaração dos Direitos Humanos. Aí tem a alternativa lá, por causa da quantidade de mortes exacerbadas durante a Segunda Guerra Mundial. Por conta da utilização de armas nucleares para tentar combater, evitar que isso aconteça novamente como aconteceu em Hiroshima e Nagasaki. Não é nada disso se tiver uma alternativa lá dizendo, é em reparação aos danos causados pelo Holocausto e outras políticas eugenistas, né? É esse o porquê na Declaração dos Direitos Humanos vir logo ao final da Segunda Guerra, por causa do Holocausto, beleza? Uma busca por reparação e evitar que aquilo aconteça novamente. Tá, eu fui um pouco para longe, mas é interessante a gente ir montando essa colcha de retalhos conforme a gente vai fazendo a nossa questão. Tá, ok. Então, a questão está levantando justamente isso. Será que eu posso pegar e culpabilizar todos os alemães que viviam na Alemanha só por serem alemães em relação ao Holocausto? E aí o pai, quando explica para a filha, ele já começa com uma frase muito interessante, eu acho muito legal essa frase. Ele fala, nenhum povo coletivamente é culpado. Eu acredito muito nisso. Nenhum povo coletivamente é culpado. Cara, eu não posso culpar todos os europeus pelos danos causados pelo imperialismo na África, pelo colonialismo na América. Por quê? Porque vão ter europeus que discordam disso e se vergonham do que houve. Assim como eu não posso pegar e culpabilizar todos os muçulmanos por terrorismo. Por quê? Porque um ou outro comete atos terroristas extremamente radicais, eu vou culpabilizar todo um povo? Não vou, né? E a mesma coisa está sendo trabalhado pelo pai dessa filha que pergunta para ele. Então todos os alemães dessa época são culpados? E ele fala, não. O povo alemão, ele não pode ser culpabilizado coletivamente porque assim a gente generaliza. E ele dá exemplos, né? Ele fala, os alemães contrários ao nazismo foram perseguidos, presos em campos de concentração, alguns terminaram até em câmara de gás, foram forçados ao exílio. Ou seja, o que a gente está observando aqui? A gente está observando que ele está tomando determinados cuidados para dizer, cara, o povo alemão, ele é um coletivo, né, cara, de muitas pessoas. E obviamente que em meio a essa diversidade de mentes pensantes, muitos aderiram ao nazismo, outros ficaram imparciais, outros ficaram absolutamente contra e por isso, inclusive, sofreram represálias, mas há uma variação de cada um para cada um, né? Então, vamos entender direitinho o que ele diz nessa letra A aqui, ó. Ao tratar da atitude dos alemães frente à perseguição nazista aos judeus, o texto defende a ideia de que os alemães comportaram-se de forma diversa, né? Uns foram absolutamente nazistas, outros fizeram vista grossa, outros eram mais ou menos, outros eram completamente críticos do nazismo, né? Então, comportaram-se de maneira diversa perante o genocídio, o Holocausto, né?
Mas muitos mostraram-se tolerantes diante do que acontecia no país, né? Tem até um trecho que ele fala aqui, cadê? Papapá. Mas o que dizer dos outros, os que viram seus vizinhos judeus serem presos? Esse cara aqui não é necessariamente um açougueiro, né? Um cara que vai torturar o judeu, não. Mas ele é o cara que vê acontecendo e também não faz nada. Tinham aqueles que ligavam para a polícia secreta alemã para falar, ó, meu vizinho é judeu, tem sobrenome de judeu. Então o cara não está sendo aquele que liga, né, a câmara de gás, mas é um cara que está colaborando indiretamente para isso, de alguma maneira, ou às vezes diretamente. Mas isso mostra o quê? Como que varia a postura do alemão. Ele pode ser incondicionalmente nazista, ele pode ser colaboracionista, ele pode ser neutro, porque tem medo, ele pode ser contrário, pode estar sendo perseguido porque é contrário. Então, gente, sim, os alemães comportaram-se de forma diversa perante o genocídio, mas muitos mostraram-se tolerantes diante do que acontecia no país. Letra A, de cara, já é o nosso gabarito, interpreta perfeitamente o nosso texto. Letra B, pode alinhar todas as alternativas aí para mim, meu diretor. Esse tema continua presente no debate político alemão, pois inexistem fontes documentais que comprovem a ocorrência do genocídio, gente. A letra B literalmente nega o Holocausto. Fala sério. Pô, como que inexistem? Só você pegar, cara, sei lá, quer ver uma obra da mais famosa possível em relação a isso? O Diário de Anne Frank, né? Ou Será Isso um Homem, do Primo Levi, né? Tantas obras, quantos filmes a gente vê reconstruídos a partir de fatos, né? Reconstruídos a partir de documentações históricas e hoje retratando, né? Reconstruindo a guerra e o Holocausto. O Menino do Pijama Listrado, A Vida é Bela, O Pianista, tantos filmes. Letra C. Esse tema foi bastante discutido no período pós-guerra, né, o Holocausto, mas é inadequado abordá-lo hoje, pois acentua as divergências políticas no país. Negativo, cara. Essa coisa de que é inadequado se falar sobre o Holocausto na Alemanha, anualmente na Alemanha, né, você tem diversas universidades, acadêmicos, jornalistas, né, levantando essa pauta, debatendo sobre isso, justamente com uma preocupação de preservação de memória. Como assim preservação de memória? Os caras querem preservar a memória do Holocausto? Eles querem se lembrar de que assassinaram tantos e tantos indivíduos? Não é isso, gente. É preservar a memória porque se cai no esquecimento, qual é o grande problema? Responde aí pra mim no chat. Se isso cair no esquecimento, qual é a grande ameaça? Qual é o grande risco? Quando vocês tiverem uma resposta, eu leio aí no chat, beleza? E aí você vai entender por que é tão importante preservar isso como uma memória. Não é uma memória afetiva, que tempos maravilhosos, os tempos do Holocausto. Não é nada disso, gente. É simplesmente preservar, beleza? Por quê? Justamente porque se você não preserva essa memória e isso cai no esquecimento, o que pode acontecer é justamente isso ser repetido novamente. E é tudo que a gente não quer, né? Beleza? Então, entendemos essa parte. Letra D de dados alemães foram coletivamente responsáveis pelo genocídio judaico. Lembra bem, olha só, não existe... Sobe só um cadinho, meu diretor. Só um pouquinho, depois desce de novo. Nenhum povo é coletivamente culpado, então isso daí a gente já vai eliminar a letra D, né? Até porque ele está falando, o texto defende a ideia de que. E a letra E, os alemães defendem hoje a participação de seus ancestrais no genocídio, pois consideram que tal atitude foi uma estratégia de sobrevivência. Então está querendo dizer que os alemães, em geral, eles são defensores, né, dos recursos levados adiante pelos seus ancestrais, pelos seus avós, bisavós, que culminaram no Holocausto, né? Claro que não, tá, gente? Você pode ter um alemão neonazista ou outro, você pode ter um alemão que defende isso ou outro, mas em geral, aquela população tem muita vergonha, né, do que... enfim, protagonizou no passado, e se é debatido o Holocausto nos dias de hoje na Alemanha, não é defendendo, não é passando pano, é mantendo viva essa memória para que isso não se repita novamente, beleza? Ó, Giovana tinha falado ali, para ter vergonha do passado cruel e nunca mais se repetir, muito bom. E aí o Sprinter tá falando, coitado dos alemães. Bom, desses alemães que eram contrários ao nazismo, sim, né, cara? É interessante você pensar isso, né? Tipo assim, teve alemão que era contrário ao nazismo e aquele cara viu o país dele se perder em meio ao radicalismo,
né? Ele não conseguiu fazer nada por aquilo, e só por ele se colocar contrariamente, ele começou a se tornar uma linha de frente, ele começou a se tornar um alvo. Sem contar que teve muito alemão que não era nazista, era contrário ao nazismo, mas o recrutamento era obrigatório para a guerra. Então esse cara ia ter que lutar, arriscar a sua vida, matar pessoas por uma causa que ele era completamente, diametralmente oposto, né? Então sim, tem indivíduos lá que a gente precisa realmente tirar, né, cara, desse mesmo saco, né? Separar, porque se colocaram contrários, tá? Beleza. Essa questão aqui a gente trabalhou bem ela, né? Vamos passar adiante? Vamos para número 66? Ó, essa questãozinha aqui, se liga. A gente tem uma charge, essa charge daqui, eu tava até dando uma olhada nessa charge aqui antes, ela não é das mais fáceis de entender não, tá? Primeiro vamos ler o texto, depois eu venho aqui ajudar vocês com a charge. Em 1977, o regime militar, por meio da Agência Nacional de Comunicação, lançou uma propaganda que ensinava a população a fazer um catavento verde e amarelo e convocava para sair às ruas com esses brinquedos para comemorar a Semana da Pátria. Por meio de uma charge, o cartunista Renfil ironizou essa iniciativa do governo, sublinhando um outro problema enfrentado pelo país nessa época. Vamos dar uma olhada no comando, depois eu volto para a análise da charge. O comando fala: considerando o contexto histórico no qual a charge se insere, é correto afirmar que o cartunista chamava a atenção para... Beleza, agora vamos dar uma olhada nessa charge aí. Dá para dar aquele Ctrl+ aí, meu diretor? Pô, vai ficar ótimo. Essa é a 66. Não, se necessário fosse, só precisa dar uma aumentadinha, não precisa ser tão grande assim, não precisa se complicar aí, não. Eu sei que ao vivo é tudo mais difícil. Tá ótimo assim já. Ela só tá, tem só um pedacinho dela que tá, não consegue? Ah, perfeito. Pode deixar assim que tá ótimo. O resto que tem aqui pro lado que tá comido, é basicamente o que tá aqui também, então não tem problema não. Se liga só, gente. Você tem os brasileiros com o catavento na mão, tá vendo? Tá vendo? Agora repara bem. Tem um cara aqui, ó, com uma cartola. Gente, quando aparecer um cara com uma cartola numa charge, esse cara representa um burguês, um grande empresário, um grande industriário, um dono de multinacional. Beleza? E aí, repara bem. Ele tá escrito assim, ó. Isto ser conta do vento. Isto ser a conta do vento. Não é isso que ele está falando? Já repara que ele não está falando aqui como brasileiro, né? Ele não está falando, olha, essa aqui é a conta do vento. Não. Ele está falando, isto ser a conta do vento, né? Ou seja, passando uma ideia de que ele é o quê? Estrangeiro. Cara, se você não teve essa sagacidade de perceber isso aqui, você consegue perceber isso por essa plaquinha aqui. Ó, repara bem. O que está dito aqui, ó? Multi-Wind Corporation. Multi-Wind Corporation, né? Wind, multi-wind, né? Wind é o que, gente? Wind é vento, né? Então, Multi-Wind Corporation. Multi-wind. É uma brincadeira que ele está falando com multinacional do vento, né? Então, a corporação multinacional de vento, vendo trazer a conta do catavento, ou seja, como se essa galera aqui tivesse tendo que pagar uma conta por esses cataventos. Beleza, pode dar um Ctrl+ aí, meu diretor. Então, considerando o contexto histórico no qual a charge se insere, é correto afirmar que o cartunista chamava atenção para... Pessoal, um detalhe assim bem importante pra gente é o seguinte, a ditadura civil-militar brasileira, durante a década de 70, sobretudo durante a primeira metade da década de 70, não durante a segunda, mas durante a primeira, 1970 até 74, ali por ali, a ditadura civil-militar brasileira, ela vivenciou o que eles batizaram de milagre econômico, né? O milagre econômico. Por quê? Porque o PIB cresceu muito do Brasil naquela época, crescia até mais de 10% ao ano, isso é coisa de PIB da China, nos seus áureos crescimentos, né? Então, milagre econômico, o PIB do Brasil cresce, o Brasil não para de crescer, obras imensas sendo construídas, hidrelétrica de Itaipu, pô, Transamazônica, Ponte Rio-Niterói, caraca, o negócio estava... Então, milagre econômico. Só que qual é a questão? Geralmente, quando você vê esse termo milagre econômico, ele aparece entre aspas. Por quê?
Não só pelo fato de que era assim que eles falavam, né? Então, para poder citá-los, mas também porque esse milagre não é tão milagre assim, porque o crescimento é do produto interno bruto, né? Ao mesmo tempo, a desigualdade social estava aumentando pra caramba. Lembra disso, tá? Durante o milagre econômico, o PIB aumentou e a desigualdade aumentou junto. Mas não só a desigualdade. Muito, mas muito dinheiro foi pego emprestado entre 1964 e 1985, ou seja, entre os 21 anos da ditadura civil-militar brasileira, beleza? E aí, gente, com essa quantidade de endividamento absurda, o Brasil acabou se tornando cada vez mais dependente do FMI, né? Do Fundo Monetário Internacional, ou seja, da economia internacional. E assim a gente perde soberania econômica pra caramba. Tá? Então, é isso que está representado na nossa imagem. Enquanto o governo está falando da Semana da Pátria, e vai de catavento pra rua, a Charge está ironizando isso, falando assim, tá, beleza, enquanto a galera tá toda ufanista, né, de catavento na rua, existe uma conta para ser paga, que é a conta da dívida que vem aumentando pra caramba, né? E, enfim, isso tudo tem a ver com o Brasil, durante a ditadura civil-militar brasileira, né, cara, se mostrar aberto, né, pro mercado internacional, tá? Então, a gente vai ter muitas empresas estatais sendo criadas pela ditadura, mas a gente também tem um diálogo com a comunidade internacional, sobretudo por via do endividamento, tá bom? Então, se liga só, a letra A vai falar que é correto afirmar que o cartunista chamava atenção para alienação social frente à falta de planejamento econômico. Eu vi que teve gente marcando A aí, tá? Cuidado, gente, o gabarito aqui não vai ser a letra A, por quê? Porque apesar da gente estar falando sim de alienação, essa parte não tá errada, essa galera indo de catavento pra rua tá alienada, né, por um mecanismo de imprensa e propaganda que convence eles disso, tá? Mas o problema maior aqui é que ele fala, frente à falta de planejamento econômico. Gente, houve planejamento econômico, beleza? Os planos nacionais do desenvolvimento, os PND, eles foram os planos econômicos, tá? Da ditadura civil-militar brasileira. Teve o PAEG, né? Plano de Ação Econômica do governo. Então, se tem plano, é porque tem planejamento, tá? A grande questão é que os planos econômicos, né? O planejamento da economia, ele não foi lá dos mais bem sucedidos, justamente por causa do aumento, né? Do endividamento, da desigualdade social. Mas que havia planejamento, havia, só não deu tão certo assim. Mas falta de planejamento seria uma bagunça, uma anarquia. Não é isso, tá? Então, a letra A não procede. Começa bem e termina mal. Letra B. O gasto excessivo do governo no setor de energia eólica. Não, gente, essa parte aqui da charge com os cataventos e tal, não é pra falar de energia eólica, né, cara? A galera não tava mandando a pessoal ir pra rua com catavento pra gerar energia pro Brasil. Era só em apoio à pátria. Letra D. C, desculpa. A falta de investimento público no setor de transporte. Gente, isso aqui tá completamente solto e aleatório aqui, né? Tem nada no texto, tem nada na charge. Letra D. Os impactos ambientais em decorrência da mecanização. Então ele tá querendo sugerir que essa charge é uma crítica ecológica. Não é, gente. Expliquei o contexto para vocês. E a letra E. A abertura econômica do país ao capital estrangeiro. Então não é A, não é B, não é C, não é D. Gabarito, letra E. Parabéns aí pra galera que botou. E pra quem marcou letra A, acho que já deu pra entender direitinho, né? Beleza? Ana, entendeu direitinho? Edu, vai até 3h15, beleza? Thaísa, boa Thaísa. Isso aí, gente. Então, vamos seguir adiante, meu diretor? 7-2. Em 1955, foi realizada a Conferência de Bandung, que lançou as bases do chamado movimento dos não alinhados, considerando o contexto do pós-Segunda Guerra Mundial. A Conferência de Bandung expressava, tá? Então, beleza. Vem cá comigo no quadro. Essa é a 72, né? Isso. Dá pra enxergar? Vou tentar esse 7 aqui. Agora sim. Beleza. Então, olha só. Conferência de Bandung. Que diabos é isso? Gente, a Conferência de Bandung é algo bem importante que aconteceu na década de 1950,
sob o contexto do quê? Da bipolaridade da Guerra Fria, né? Então, vamos entender o contexto disso aqui primeiro? Contexto. Bandung é na Indonésia, tá? Uma cidade na Indonésia. Beleza. A gente está vivendo nessa época a Guerra Fria. E qual é a grande palavra? Qual é a palavra que a gente tem que pensar sempre quando a gente fala de Guerra Fria, meu povo? Vou nem esperar vocês responderem, que eu sei que essa aqui vocês sabem. É a bipolaridade. Capitalismo, comunismo, Estados Unidos, União Soviética. Beleza. O que mais que eu posso contextualizar nessa lógica aqui da Conferência de Bandung? Cara, está acontecendo nesse momento o que nós chamamos de descolonização afro-asiática. Então, você vai precisar lembrar que naquela época, na transição do século XIX para o século XX, né, dos anos 1800 para os anos 1900, a Europa, hiperindustrializada, em meio à Segunda Revolução Industrial, ela praticou o que nós chamamos de neocolonialismo, né? O colonialismo foi contra a América, o neocolonialismo, também chamado de imperialismo europeu, ele focou principalmente na busca por mercado de consumidores, matéria-prima industrial, controle de rotas de navegação na África e na Ásia. Então, 97% do continente africano, por exemplo, foi fatiado pela Conferência de Berlim, quando os europeus eles combinaram qual país europeu ia ficar com cada pedaço, desrespeitando, né, a soberania daqueles povos que lá viviam. E processos similares aconteceram também na Ásia. Quando a gente fala de Guerra Fria, ou seja, no pós-Segunda Guerra Mundial, a gente fala de um grande poder por parte dos Estados Unidos e da União Soviética, mas de um declínio do domínio, né, do poderio europeu. Então é justamente no momento em que a Europa está enfraquecida depois da guerra, que a dominação europeia sobre o mundo está posta em xeque, né, que esses países que foram colônias europeias do neocolonialismo começam a passar por um processo de descolonização. Isso aconteceu, por exemplo, com a Indonésia. E depois da descolonização da Indonésia, ou seja, da independência da Indonésia, em uma das suas principais cidades, Bandung, foi feito lá pelo líder indonésio da época, um cara chamado Sukarno. Esse cara, ele fez essa conferência, chamou outros líderes afro-asiáticos que vinham passando por processos de descolonização nos seus países, reuniu essa galera toda e pontuou o seguinte: sempre fomos dependentes. Fomos colônias durante tanto tempo. E agora, no momento que nós conseguimos nos descolonizar e nos desvencilhar dessa influência do dominador europeu, agora querem que nós nos inseramos numa lógica de bipolaridade. Agora querem que nós escolhamos, né? Que a gente possa escolher, deva escolher entre o comunismo ou o capitalismo, entre ter relações só com a União Soviética ou só com os Estados Unidos. E aí, cara, o que o Sukarno tá falando, o líder, né, lá da Indonésia, na Conferência de Bandung, para todos os outros líderes que estavam juntos? Ele tá falando, não, a gente tem que funcionar numa lógica fora da bipolaridade. Se o capitalismo é o primeiro mundo da bipolaridade e o comunismo é o segundo mundo da bipolaridade, nós não somos nem de primeiro nem de segundo mundo. Nós somos de terceiro mundo. É o chamado terceiro mundismo. Beleza? E o que ele vai sugerir ali? Ele vai sugerir ali uma política de não alinhamento. Foi inclusive
adepto dessa política de não alinhamento, um presidente bem bizarro da história do Brasil, que foi o Jânio Quadros. Lembra que o Jânio Quadros ele reabriu contato com a União Soviética, desclandestinizou o Partido Comunista Brasileiro, condecorou Che Guevara, líder, né, socialista cubano, condecorou o Yuri Gagarin, cosmonauta soviético. Por que ele fez isso tudo? É porque ele se tornou comunista? Não. Ele só estava mostrando para o mundo o seguinte, o Brasil também está aderindo a essa onda terceiro-mundista. Então a gente está fazendo isso tudo para mostrar para a União Soviética e para o mundo que agora a gente não tem mais um fechamento só com um dos dois lados. Agora a gente negocia com os dois lados. Agora a gente tem relações diplomáticas com os dois lados. Nós não somos mais incondicionalmente alinhados ao primeiro mundo nem ao segundo mundo. Somos terceiro mundo. Beleza? Essa é a Conferência de Bandung, também conhecida como Conferência Afroasiática, tá? Essa conferência, ela vai ser muito importante para fortalecer o princípio, né, de autodeterminação dos povos, ou seja, cara, cada povo que cuida do seu território. Aí a Isadora está perguntando, a Conferência de Berlim, que fragmentou, né, a África durante a época do imperialismo, ela foi também para a Ásia? Não, tá? A Conferência de Berlim foi a fragmentação da África somente. A Ásia tem as suas próprias conferências, tá? Mas nenhuma delas extremamente importante para você gravar o nome como a Conferência de Berlim. Mas a Ásia vai passar por processos análogos, mas não tão intensos, né? A gente não teve 97% do continente africano se fragmentando em domínios europeus, asiáticos, né? Africanos tivemos. Tá bom, Isa? Tranquilo? Então tá. Então, em 1955, novamente foi realizada a Conferência de Bandung na Indonésia, que lançou as bases do chamado movimento dos não alinhados, né, o terceiro mundismo. Considerando o contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, essa Conferência de Bandung, ela expressava o quê? Letra A. O que vocês vão marcar aí? Fala pra mim. Letra A. Uma manifestação pelo reconhecimento internacional da hegemonia, né, cara, do poderio asiático depois da Segunda Guerra? Não é isso. Eles não estão buscando reconhecimento do poderio asiático. Eles estão querendo se mostrar não alinhados à bipolaridade da Guerra Fria. B. Uma ruptura, né, com os padrões culturais preconizados. Tríplice aliança e tríplice entente é a Primeira Guerra Mundial. A gente está no Guerra Fria já, né? Letra C. Os países a resistência política contra os confrontos armados entre os países aliados e os países do eixo. Aliados e eixo, cara, já acabou essa divisão, porque a Segunda Guerra Mundial já acabou. Essas são as divisões militares, né, que estão se enfrentando na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial acabou 10 anos aqui já. Letra D. A consolidação da influência socialista no hemisfério oriental. Não, eles estão falando de não alinhamento, lembra? Letra E. A tentativa de alguns países de se manterem neutros diante da bipolaridade estabelecida pela Guerra Fria. Boa, Thaísa! Brabíssima! Vamos lá, então? Bora para a próxima? 74 agora. Falar um pouquinho de Napoleão Bonaparte. Passou, é 74. Ah, tá. Entendi. Então, beleza. Então, olha só. O comércio de mercado... Vamos ler o comando aqui. Esses artigos do bloqueio continental decretado pelo imperador da França em 1806 permitem notar a disposição francesa de... Bloqueio continental é o tópico mais famoso da era napoleônica, né? Artigo 5º. O comércio de mercadorias inglesas é proibido e qualquer mercadoria pertencente à Inglaterra ou proveniente de suas fábricas e de suas colônias é declarada boa presa. 7º. Nenhuma embarcação vinda diretamente da Inglaterra ou das colônias inglesas ou lá tendo estado desde a publicação do presente decreto será recebida em porto algum. Então tá, a gente já entendeu, né? Então, centraliza para mim todas as alternativas aí, por favor, meu diretor. Permitem notar a disposição francesa de quê? Lembra bem, gente, o que o Napoleão quer com o bloqueio continental? Isolar comercialmente a Inglaterra, ameaçando toda a nação europeia de que se comercializar com a Inglaterra vai ser invadida pelas suas tropas, e assim fortalecer a França. Basicamente é isso, né? Então tá. Letra A. Estimular a autonomia das colônias inglesas na América, que passariam a depender mais de seu comércio interno. Não tem muito sentido. O bloqueio continental tem a ver com a Europa, né, gente? Letra B. Impedir a Inglaterra de negociar com a França. Uma nova legislação para o comércio na Europa? Não, gente. Não focou bem, né? Impedir a Inglaterra de comercializar com todo o mercado consumidor europeu. Letra C. Provocar a transferência da corte portuguesa para o Brasil. Na verdade, não era esse o intuito, a disposição do bloqueio continental. Isso foi uma consequência, né? Porque Portugal furou o bloqueio continental, Napoleão invadiu Portugal, a família real de Portugal fugiu. Veio para o Rio de Janeiro, para a capital colonial.
Letra D, ampliar a ação de comércio de corsários ingleses no norte do Oceano Atlântico. Corsários ingleses são os piratas da coroa, né, cara? Por que Napoleão está preocupado em aumentar a ação de piratas que trabalham para a coroa inglesa? Não faz sentido, ele quer desgastar a Inglaterra, né? Então só pode ser a letra E, o Rafa já está falando aí. Letra E, debilitar economicamente a Inglaterra, ponto número 1. Então, em processo de industrialização, limitando seu comércio com o restante da Europa. E, paralelamente a isso, se a Europa não pode comercializar com a Inglaterra, ele quer que comercialize com quem? Com a França. Só que a França não tinha uma produção para dar vazão a todas as demandas, tá? A França não se industrializou durante a Era Napoleônica. Ele até pretendia, mas não conseguiu. Beleza? Então, mais um gabarito letra E. Pô, tá cheio de letra E, hein? Vamos ver se essa 75 aí muda alguma coisa? Muta aí pra mim rapidinho. Bom, o documento expõe o vínculo da luta pela independência das 13 colônias com os princípios. Gente, independência das 13 colônias. Se você não souber quais eram as 13 colônias, o que pode te ajudar nessa questão aqui? Declaração de Independência dos Estados Unidos. Letra miudinha, mas ajuda, né? Se não estiver dizendo em lugar nenhum que as 13 colônias são o período colonial norte-americano e você também não soubesse disso, o que é um absurdo, diga-se de passagem, porque tem que saber, tá? Você consegue malandramente extrair essa informação lendo a fontezinha que vem com anexo. Tá bom. Então, todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, entre os quais figuram a vida, a liberdade, a busca da felicidade. Cara, isso tudo foi formatado no século das luzes, né? As liberdades individuais, os direitos e garantias individuais. A gente está falando de iluminismo, né? E a gente sabe que o iluminismo, ele, enfim, forneceu os ideais, né, cara, liberais, né, que vão, enfim, pautar boa parte do que é a cultura burguesa ocidental, né, e um dos principais países burgueses ocidentais são os Estados Unidos. Então, vamos continuar. Para assegurar esses seus justos poderes do consentimento dos governados, sempre que uma forma de governo se dispõe a destruir essa finalidade, cabe ao povo o direito de alterar ou aboli-la, né? Ou seja, o povo tem um direito de sublevação contra a tirania, porque o poder emana do povo. Bem iluministazinho, né? Ok, então, vamos para as alternativas aqui. O documento expõe o vínculo da luta pela independência das 13 colônias com os princípios. Gente, católicos, luteranos e mercantilistas, a gente nem precisa ler, né? A gente sabe que o protagonismo lá é puritano, né? Não é luterano, né? Muito menos católico. Mercantilismo é o modelo econômico do antigo regime, na época do absolutismo. Essa galera tá querendo se desvencilhar disso, né? Então, teria que ser ou liberal ou iluminista, né? Até porque o liberalismo surgiu dentro do século das luzes que marca o iluminismo. Então é uma coisa ou outra. A depender de como tiver o restante da alternativa, pode estar certa a letra A ou pode estar certa a letra C. Porque é liberal, é iluminista. Então qual vai ser o problema? É que uma das duas vai defender errado o porquê ser liberal, né? O porquê ser iluminista, ou o que é ser liberal. Então vamos entender. A letra A, por exemplo, ela fala assim: o documento expõe o vínculo da luta pela independência das 13 colônias com os princípios liberais que defendem a necessidade de impor regras rígidas de protecionismo fiscal. Gente, protecionismo não tem nada a ver com liberalismo econômico, né? Vamos pensar, os liberais econômicos, eles diziam, cara, deixa o mercado se autorregular pela lei da oferta e da procura. Não tem que o Estado ficar intervindo. O liberalismo lutou contra a intervenção estatal. Então, de cara, você já viu que não é a letra A, só pode ser a letra C, beleza? Se ele tivesse na letra A, falando assim, liberais que defendem direitos e garantias individuais e a ideia de que o poder emana do povo, pô, beleza. Liberais que lutam pela liberdade de expressão, pela propriedade privada, beleza. Mas ele defendeu errado o que é liberalismo aqui, então não é a letra A. Aí a letra C, iluministas, que enfatizam o direito de cidadania e de rebelião contra governos tirânicos, tá? Gente, se ele tivesse tirado esse iluminista e botado liberais e mantido o que tem depois dos, né, liberais, que enfatizam os direitos de cidadania e de rebelião contra os governos tirânicos, tá certo.
tá? O liberalismo, o iluminismo, gente, o iluminismo ele é um momento, ele é o século XVIII. Ele pariu o liberalismo, beleza? Então o liberalismo é fruto do iluminismo, tá? Então vai ser, as mesmas coisas vão ser defendidas, porque não tem uma divisão entre o cara, aquela galera é iluminista, aquela galera é liberal, não é isso. O iluminismo é uma época. Os iluministas são aqueles liberais que viveram no século XVIII, porque o liberalismo continua no século XIX, XX, XXI, tá bom? Tá claro pra vocês isso daí? Então, gabarito, letra C. Lembra sempre disso, cara. A independência dos Estados Unidos, a declaração de independência dos Estados Unidos, depois a Constituição norte-americana, foi tudo muito inspirado, né, cara, pelo movimento político-filosófico que viviam ali no século XVIII, o século da independência dos Estados Unidos. Qual era o movimento? Cara, era o iluminismo, era esse período, essa época das luzes, né? Mas a doutrina que surge disso e que eles vão ser adeptos é a doutrina liberal. Tranquilidade? Então, vamos que vamos. Bora para a última dessa aula, né? 76. Lembrando, semana que vem tem mais, hein, gente? Olha só. O excerto, o trecho, né, permite afirmar corretamente que a igreja cristã... Então repara, né, cara? A gente começou a nossa lista falando de holocausto. E a gente vai terminar falando, de queda de Roma, né, pelo visto. Se liga só. A igreja foi responsável direta por mais uma transformação formidável e silenciosa nos últimos séculos do Império. A vulgarização da cultura clássica. Essa façanha fundamental da igreja nascente indica seu lugar verdadeiro e função na passagem para o feudalismo. A condição de existência da civilização da antiguidade, né, Grécia, Roma, em meio aos séculos caóticos da Idade Média, foi caráter de resistência da igreja. Ela foi a ponte entre as duas épocas. Então, beleza, né? O excerto permite afirmar corretamente que a igreja cristã... Repara bem, gente, a igreja católica, ela foi uma instituição romana. Não é à toa que a gente chama de Igreja Católica Apostólica Romana, né? Depois tem a Igreja Ortodoxa Grega e outras igrejas ortodoxas, mas quando surge como Igreja Católica Apostólica Romana, beleza? E aí, bicho, quando você olha para Roma caindo na mão dos bárbaros, né? Os povos germânicos que invadiram Roma no século 4, 5 depois de Cristo, você percebe que, junto com Roma, cai o direito romano, junto com Roma cai as instituições, né, senatoriais que já não tinham muito poder no Império, junto, né, com Roma cai o título de imperador, né, pelo menos a gente está falando do Ocidente, o Oriente continua existindo, Roma Oriental, o Império Bizantino, né? Então, junto com Roma cai os valores romanos, né? Cai a cultura clássica. Beleza. Mas uma instituição permaneceu de pé e vai dominar o mundo pelos próximos 1000 anos a partir dali, né, cara? A gente está falando da Igreja Católica Apostólica Romana. Os romanos perseguiram os católicos durante tantos séculos, né? Mas no final, naquela clássica de se não pode vencê-los, junte-se a eles, né? Os romanos terminaram se convertendo eles mesmos ao catolicismo, né? Foi o surgimento da Igreja Católica Apostólica Romana. Depois, oficialmente, com o Edito de Tessalônica, Roma se converte. Então, por que eu estou dizendo isso tudo? Para mostrar para vocês que a Igreja Católica é uma permanência. A Igreja Católica é um legado, tá bom? Então, o excerto permite afirmar corretamente que a Igreja cristã, e aí a letra A fala, tornou-se uma instituição do Império, né, no momento que o Império se converteu, e sobreviveu à sua derrocada, à sua queda, né? Quando da invasão dos bárbaros germânicos. Gente, gabarito, né? Beleza, e aí a gente tem letra B, limitou-se, já começou mal, né? Limitou-se às atividades da esfera cultural e evitou participar das lutas políticas durante o feudalismo. Gente, politicamente a igreja é a instituição mais poderosa e mais mandante do feudalismo, então não tem por que marcar a letra B. Letra C, manteve-se fiel aos ensinamentos bíblicos e proibiu representações de imagens religiosas na Idade Média. Negativo, né? O catolicismo, ele vai entender a partir das suas interpretações bíblicas, outras correntes religiosas não pensam assim, mas o catolicismo ele vai entender que a utilização de imagens, ela tinha um valor importante para converter tantos povos que passaram a migrar para o continente europeu ocidental, os povos bárbaros, conforme foram invadindo Roma, que eram povos ágrafos, povos que não tinham língua escrita. Então como é que converte essa gente que não sabe ler, não sabe escrever? Através de imagens, beleza? Então, a Igreja Católica, ao contrário da Igreja Evangélica, né, das igrejas protestantes, ela tem como parte da sua liturgia, né, a utilização de imagens. Isso, obviamente, não significa que eles idolatram imagens,
beleza? Mas faz parte da liturgia, tá? Letra D. Reconheceu a importância da liberdade religiosa na Europa Ocidental e combateu a teocracia imperial. Gente, reconheceu a importância da liberdade religiosa na Europa Ocidental, a igreja vai incinerar, milhares de pessoas, né, por bruxaria, paganismo, heresia, sacrilégio. Então, dizer que a igreja medieval, ela é a favor da liberdade religiosa, é brincadeira, né? Letra E. Combateu o universo religioso do feudalismo e propagou, na verdade ela formatou o universo religioso do feudalismo, né? Aquele homem feudal, ele é um homem sempre muito temeroso, né, cara, em relação aos monstros bíblicos, às pestes bíblicas, né? E ao mesmo tempo é um cara muito crente em relação às coisas boas que lhe podem acontecer a partir, né, da sua morte, por exemplo, a depender de como ele se comportou em vida e tudo mais. Então, a gente tem aqui um homem feudal sendo extremamente apegado, né, não à Bíblia propriamente dito, porque a maior parte deles não sabem nem ler, mas aquilo que a Igreja Católica formata dentro das suas consciências, das suas mentes, beleza? Então, combateu a Igreja Católica o universo religioso do feudalismo? Na verdade, não. Ela formatou esse universo religioso, tá bom? Então, gabarito a gente já leu. Letra A. Assim a gente resolve o apanhado de questões que eu tinha para resolver nessa aula. Na semana que vem tem mais, beleza? Então, só para vocês, se quiserem tirar um print aqui da conferência de Bandung, que foi a que eu resolvi falar no quadro, eu acho que poderia ser de todas as questões aquela mais esquisita para vocês, então eu fiz questão de vir aqui no quadro. Se vocês precisarem de mim, sabem como me encontrar, basta me seguir nas redes sociais, TikTok, principalmente Instagram, @LeandroTorresProf. Beleza? É isso, meu povo. Um grande beijo, bons estudos, um forte abraço e fui! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.